em risco. Infelizmente, as democracias liberais estão sendo solapadas mundo afora, sobretudo no mundo ocidental. É sobre isso que vamos bater um papo. Mas antes, curta, compartilhe, dê seu like, seu dislike, indique o canal amigo. Mais de 1000 vídeos à sua disposição para que você possa formar a sua opinião. Aqui você vai ver os assuntos por outro ângulo, outro prisma, sempre um convite à boa reflexão. Democracias liberais, tal qual nós conhecemos, aqui o canal é defensor de uma democracia liberal compromissada com a sustentabilidade e calcada no combate à corrupção. É isso que eu defendo, é isso que eu acredito. As democracias estão longe de serem um regime de governo ideal, bacana, perfeito, mas elas são muito melhores, menos ruins, eu diria, por assim dizer, menos ruins que todas as outras opções que nós temos. Nós temos visto hoje uma discussão muito grande, sobretudo na parte do mundo oriental, dos regimes autocratas e mais totalitários, regimes de força, estão discutindo muito seriamente que as democracias não respondem com efetividade os anseios e os problemas dos estados nacionais. Em certa medida, eu concordo com essa teorização muito abrangente, eu diria, mas em tese as democracias têm dificuldade em apresentar soluções para os problemas modernos nossos do dia a dia, sobretudo na Europa, e terceiro mundo, como é o nosso caso aqui no Brasil. Problemas e soluções viáveis quanto à segurança, especificamente no terceiro mundo. Na Europa, problemas quanto essa política de imigração que solapa os estados nacionais. Deixa eu pegar aqui e desligar isso aqui. Em função dessa baixa efetividade de responder com celeridade os problemas dos seus estados nacionais, os problemas pujantes que as suas populações enfrentam. Nós aqui enfrentamos um problema gravíssimo de segurança e a nossa democracia liberal não apresenta uma solução viável, rápida e eficiente. Ao passo que nos estados que estão questionando a efetividade das democracias liberais, estados mais autoritários, eles têm uma enorme facilidade em função do seu autoritarismo, em função das ditaduras, quase que ditaduras, e outros estados são efetivamente ditaduras, como a China, de implementarem soluções rápidas que respondam a determinado problema numa velocidade que as democracias não conseguem ter. E por que as democracias hoje, elas estão sendo solapadas no mundo? Estão sendo solapadas por diversos fatores, e o mais grave é em função da própria composição necessária que a democracia tem de dar voz às pessoas. Muitos grupos, como na Europa, grupos que são acolhidos pelas democracias liberais, causam enormes problemas com a liberdade que as democracias têm, lhes oferece, e eles usam essa liberdade para causar enormes problemas a esses estados. A Europa, a gente vê um acolhimento maciço de imigrantes, de refugiados que vêm do mundo árabe, que está bastante conflitado aquela região. Temos guerra na Síria, Líbano, Gaza. E esses que são acolhidos, em vez de serem absorvidos e entrarem e agradecerem esse acolhimento, participarem daquele Estado que os acolheu, eles causam enormes problemas a esses estados, como terrorismo, como manifestações antissemitas. Eu estou dando um exemplo, pequeno exemplo. No Brasil, as pessoas usam a democracia para causar problema à própria democracia, como, por exemplo, eu vou citar dois grupos, como o nosso país é muito polarizado, entre esquerda e direita. Por exemplo, a esquerda tem uma política em relação à segurança pública quase que de acolhimento à bandidagem. A direita tem um
sobretudo a direita bolsonarista, tentou um golpe de Estado recentemente. Aí vocês notem que os dois grupos usam a liberdade do regime democrático para causar problema ao próprio regime democrático. Isso é uma constante no mundo inteiro. Como se resolve isso? Como você resolve isso? Esse problema é extremamente complexo de resolver, porque as democracias liberais, as elites que governam os povos democratas, elas são escolhidas através do sufrágio universal do voto. Com o aumento, e o Brasil não fica fora, o mundo é globalizado, tudo que acontece lá fora, em certa medida, acontece aqui dentro. Em função do voto, em função do sufrágio universal, as elites que governam os estados são cada vez mais, a legislatura atrás de legislatura, cada vez mais despreparadas, cada vez mais produtos deste voto. Como o voto das democracias e a população cresceu muito, eu vou citar um exemplo lá atrás. Antigamente, as elites que governavam eram elites, isso de modo geral, no Brasil e no mundo. Elites preparadas, elites que tinham cultura, que dominavam determinadas pautas e assuntos, que tinham a coragem moral de fazer o que tem que ser feito para o bem daquele Estado nacional. Com o aumento populacional, as camadas menos favorecidas, e tecnicamente, não me leve a mal, é chamada de ralé, a ralé menos favorecida, passou a ter uma importância muito grande, sobretudo nos lugares onde o voto é obrigatório, como é o nosso caso, elegendo para as classes, para a condução dos estados nacionais, cada vez mais pessoas à sua semelhança, pessoas despreparadas, pessoas com baixa qualificação técnica, pessoas com baixa cultura, e isso reflete diretamente na solução dos problemas dos estados nacionais. Isso ocorre em todo o mundo. Há uma degradação de todos os parlamentos das democracias liberais, Estados Unidos, Europa, e o Brasil não fica fora disso. A cada legislatura, a legislatura americana desse ano é pior do que a anterior. A legislatura do Brasil eleita em 22 é pior que a de 18. A de 18 é pior que a de 14. E assim as democracias estão cada vez mais indo empobrecendo as elites que os governam. Porque a base é feita pelo voto, e essa base de voto, que tecnicamente chama o ralezal, as camadas mais inferiores, tendem a votar em pessoas semelhantes a ela, com aquela visão de mundo estreita delas. Resultado, empobrecem as democracias liberais e elas ficam cada vez mais fracas, ficam mais fragilizadas perante os problemas complexos do mundo atual. Nós temos um problema, por exemplo, no Brasil, um problema complexo de segurança. E as nossas elites governantes, produtos dessa base de votos ruim, mal esclarecida, mal preparada, não conseguem dar solução a esse problema enormemente complexo, que é o problema de segurança. E ele não é de hoje. Ele é um problema recorrente do Brasil há muito tempo. Nós temos mais de 40 mil assassinatos por ano. Num país de primeiro mundo, como nós, guardadas as devidas proporções e números absolutos, ele tem 50 assassinatos por ano. Aí você faz a proporção de população, é infinitamente mais seguro que o nosso. Infinitamente mais seguro. Nas democracias lá europeias, o mesmo fenômeno ocorre. Uma ralé elege uma ralé para ser elite governante, resultado, não consegue responder os problemas complexos. Vou citar o exemplo da Itália. A ministra da Itália, eleita com uma pauta anti-migratória, até agora ela não conseguiu fazer nada, porque ela é produto dessa agenda, como a gente passou aqui no Brasil. Um discurso simplista, simples, que na verdade não produz nada. Foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro, não produziu nada. É igual à agenda da primeira-ministra italiana, não produziu nada. A Meloni lá nada, só fala.
Enquanto isso, a Itália, enormes desafios à Itália. A Itália está ficando muito velha, está muito pobre, e ela não consegue resolver os problemas complexos da Itália. A Itália permanece tendo levas e levas de imigrantes clandestinos, e ela não consegue resolver. Por quê? Por conta da base de voto. Essa é a grande crítica dos estados que contestam a democracia. Os estados mais fortes, autocratas ou ditaduras, falam a democracia é tudo bonitinho, mas eles não conseguem solucionar os problemas do seu povo numa velocidade que se faz necessária. Nisso eles têm razão. Como é que se muda isso? Se muda isso, é muito difícil mudar isso, se muda isso com uma base política, jovem, de militantes, que tenham cultura e entendam minimamente dos problemas nacionais. Mas enquanto a base, a população, grosso modo, continuar votando em gente como a gente, a tendência das democracias liberais no mundo é ficarem cada vez mais fracas, cada vez mais impotentes perante os grandes desafios que o século XXI nos impõe, desafios quanto à imigração, quanto à política de segurança, quanto a direitos humanos, quanto a desigualdades sociais. São enormes os desafios, enormes, mas passa necessariamente pela base de votos, passa necessariamente pela mudança comportamental do eleitor. Eu digo que o Brasil ainda tem uma possibilidade melhor do que a Europa, porque no nosso sistema o voto é obrigatório. Nós temos ainda o espaço para tornar esse voto obrigatório não obrigatório. Talvez seja um caminho para melhorar um pouco mais a nossa representatividade das elites que nos governam. Por isso que o inscrito do canal está cansado de ver aqui, eu sempre citava quase que um bordão: a elite porca que nos governou, que nos governa e que nos governará, baseado nisso, baseado na base de voto da população que elege para nos governar gente como a gente. Na verdade, isso é um grande erro e é a causa maior do quase morte das democracias liberais. É um passo para que as pessoas se cansem das democracias liberais e passem a adotar regimes de força mais autoritários, que suprimem alguns direitos, mas respondem outros problemas de forma mais célere e mais contundente para a população. De modo que eu acho que no Brasil, a solução disso no mundo é para lá de complexo e é muito difícil. Ainda mais quando se trata de países como o nosso, de terceiro mundo. Nós ainda temos uma chancezinha, melhorar a educação, quase impossível isso, muito difícil, é muito longo prazo, e a gente não vê nada nessa área, nada, infelizmente nada. Por exemplo, este ano o governo federal deixou de empenhar 800 milhões em educação básica. Mas a população não quer nem saber desse tipo de conteúdo. Então é isso que a gente chama de ralé, base de votos de ralé, tecnicamente, que elege governantes ruins, parlamentares ruins e querem soluções de primeiro mundo. Nós não teremos. Nós temos um caminho ainda para uma reforma política de transformar o voto em não obrigatório. Talvez se melhore um pouco mais a qualidade do voto, talvez. Não é uma garantia, mas do jeito que está, a certeza que vai piorar. E um caminho longo de um espaço esse como o nosso, ensinando as pessoas que você não pode votar em gente como você, gente como a gente. É igual um time de futebol, você não pode querer, aqui a gente cobre o Flamengo especificamente e outros times, eu não posso querer no meu Flamengo pessoas como eu, ele vai ser rebaixado, pô. Eu tenho que querer gente melhor do que eu, para que o time possa andar para frente, conquistar título. É assim que é no parlamento, você não pode querer alguém igual a você, a menos que você seja uma pessoa muito preparada, capaz, entenda os problemas complexos, as soluções multissistêmicas que os problemas complexos exigem, a menos que você seja uma dessas pessoas. Normalmente não é. São poucas gente que tem esse gabarito técnico. Mas com o passar do tempo, nós estamos vendo no Congresso Nacional figuras que efetivamente você não pode contar nada, porque eles saíram
dessa base, gente como a gente com um discurso muito bravo. Por que eu falo mais da direita? Porque eu acompanho mais a direita, porque eu sou um cara mais tendendo à direita, voltei na direita, eu tendo a acompanhar mais. Gente com um discurso muito bravo, mas um vazio intelectual muito grande que não responde a questões de segurança, não responde minimamente às questões básicas nossas. As pessoas estão morrendo aí. Tudo que a gente pede para você é seu like, seu joinha. Nós deixamos um formato ao vivo, não temos uma base de inscrito ainda suficiente aqui na nossa comunidade, mas a gente está construindo essa comunidade, já batemos a meta, já compramos algum equipamento, estamos indo, e é assim que vai, a construção. Porque o conteúdo de política é um conteúdo chato, porra, não tem aquela explosão, é um conteúdo que você vai ao longo de um processo ensinando, em algum caso você ensina, outros você aprende, e vai mostrando o dia a dia do Brasil caótico, e essa composição pequena dá uma direção. Aqui a gente não erra uma análise, todo dia sobe um caminhão de conteúdo para você, 12, a gente fala sobre todos os, quer saber qualquer assunto de política do Brasil, tem uma reação aqui, pode ter certeza. Aqui menos tem tudo. Do Congresso Nacional tem 270 vídeos, só do Congresso. Do Lula tem mais de 130 vídeos. Do Bolsonaro tem 140 vídeos. Do Mauro Cid tem 70 vídeos. Dos atos do dia. Então você sabe tudo. Da guerra, Israel, Hamas, política internacional. Então dá para você acompanhar tudo e não ser enganado. A nossa proposta aqui é não enganar o inscrito, contar tudo, dividir o pouco que a gente sabe com a nossa comunidade, para que esse espaço nosso seja um espaço de bom debate. Por isso que os progressistas são muito bem-vindos, os de direita são muito bem-vindos, os de centro são muito... Porque aqui a gente quer um espaço de bater papo. Você tem alguma dúvida, você manda para cá, a gente estuda e faz uma reação. Necessariamente não é para você concordar, mas é para você refletir, olhar. De cada assunto também sobe um artigo. Então a comunidade está sendo construída com muito carinho para você. As democracias liberais no mundo, então elas estão tendo muito problemas, estão sendo questionadas, e a solução passa pela mudança de como o eleitor encara isso. É um processo muito difícil, a gente trabalha nisso, então é muito difícil, mas é possível. Passa pela melhora, né, da educação, mas tudo isso passa pela melhora da educação, todas as áreas vai passar por isso, e passa por uma construção de um grupo assim, de jovens, pessoas jovens que tenham sonho, que sonhem grande, com um país melhor, país que eu quero, mas eu não vou ver, um país que tenha menos desigualdade social, que todo mundo possa prosperar na vida. Então precisa de um grupo de jovens que estudem problemas nacionais, problemas que são bastante complexos, e disputem a eleição e torçam para que eles ganhem. É só esse o caminho. Mas as democracias, a continuar neste ritmo, elas serão muito solapadas no mundo, e nós estamos vendo com muita preocupação a tendência das pessoas começarem a achar bonitinho regimes autoritários, supressores de liberdade. No entanto, eles entregam para determinada camada da população, não para todas, soluções de forma mais ágeis e mais rápida. De longe, as democracias liberais têm uma série de defeitos, mas de longe é o sistema menos ruim, como eu vejo o mundo, é um sistema menos ruim para que a vida humana e o progresso civilizatório ele caminhe. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero ter lhe sido útil. É um tema para lá de complexo. É para você refletir, agregar ali o que você puder agregar de conhecimento e nos dar o feedback. E aí, ao longo desse processo, nesse nosso espaço, cuidado com muito carinho, que é a nossa comunidade, a gente vai discutindo isso, vai discutindo paulatinamente isso. É assim que se melhora o debate público. Um beijo para vocês todos, um abraço. Acompanhe os vídeos do canal, todo dia sobe de 4 a 12 conteúdos, mais artigos no site. Até amanhã. Valeu!